Gravando? Gravando aí, Marquinhos? Maravilha, vamos lá. Hoje nós entramos na nossa segunda aula falando a respeito de anjos, né? E, e hoje, especificamente falando a respeito dos tipos de seres celestiais que a gente tem nas Escrituras, né? Como eu tinha comentado com vocês, né, a gente vai sempre restringir, né, nosso estudo, aquilo que a gente tem nas Escrituras, e se algum conteúdo extra-bíblico acabar entrando, é mais para ilustrar, mas, né, sempre usando com bastante cuidado para a gente não gerar nenhuma confusão, né? Na aula anterior a gente viu que anjos, eles significam mensageiro, tanto vindo do grego quanto vindo do hebraico. E que, de uma forma geral, né, a gente acaba extrapolando a ideia de anjo, né, como um ser celestial, para toda a classe, né, não somente para os anjos, mas também para outros tipos que a gente vê na Bíblia. Quando esses outros tipos aparecem, eles aparecem, né, de Gênesis, Apocalipse, não necessariamente em todos os 66 livros, mas existe uma discussão muito grande a respeito da forma, da descrição que eles aparecem nas Escrituras, né? Alguns pensadores, alguns teólogos, né, têm dúvida se aquela descrição é realmente literal, ou se o profeta, por exemplo, né, ao ver um determinado tipo de anjo, se ele não usou alguma expressão figurada para tentar descrever aquilo que ele está vendo. Então, tem aqueles que acreditam que a descrição é literal, exatamente como ele está vendo. Tem aqueles que acham que é um pouco de figura de linguagem, não quer dizer que é daquele jeito que está lá. É difícil dizer, né, porque não estávamos lá para confrontar, mas por alguma razão me dá a ideia de que é uma descrição literal mesmo. Acho que eles estão falando aquilo que eles estão vendo, e quando não é bem daquele jeito, o profeta acho que tende a esclarecer. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no conteúdo, né? Deixa eu trocar aqui o meu mouse, Marquinhos. Aqui, vamos colocar um ponteiro para facilitar a leitura. Muito bem. Avançando aqui, né, quando a gente pensa em seres celestes, as escrituras apontam pelo menos a existência de 4 tipos, né? São esses que a gente está vendo aí na tela: os querubins, os serafins, os arcanjos e uma classe bem específica, né, chamada aí de seres viventes, né? O que acontece aqui, né? Esses 4 tipos que a gente vê, eles são bíblicos, todos estão lá na Bíblia, de certa forma, né? Então eles aparecem nas Escrituras como seres celestiais, seres angélicos, vamos dizer assim. Alguns aparecem mais, alguns aparecem menos, né, do que os outros, mas pelo menos esses 4 a gente vê claramente que eles são mencionados nas Escrituras, né? E aí vamos começar com eles, né? Vamos começar aqui com os arcanjos, né? Se a gente vê a quantidade de menções a respeito de arcanjos, na Bíblia eles aparecem apenas 2 vezes. Uma vez em Tessalonicenses e outra vez em Judas. Então, somente 2 vezes aparece a palavra arcanjo lá. Acho que dá até para a gente fazer uma busca rápida aqui, Marquinhos. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, deixa eu colocar aqui arcanjo. Vamos ver o que aparece. Vou jogar para cá. Vamos lá.
Então, duas vezes, a primeira está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Carta de Paulo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é uma menção a respeito de arcanjos, né? E em Judas só tem um capítulo, no versículo 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, e aqui tem uma coisa interessante, né? Porque mais do que referir a essa classe de anjos, né? Judas, ele até nomeia um arcanjo, né? Que é o caso aqui, o Miguel. Quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, né? Ousou pronunciar sentença difamatória contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, deixa eu voltar para cá. Nesse texto, a gente vê as duas ocorrências da palavra arcanjo aparecendo na Bíblia. Não aparece mais em nenhum outro texto da Bíblia. Arcanjo só é mencionado nessas duas ocasiões. Tá? A palavra arcanjo, e aí eu volto lá para o slide, né? A palavra arcanjo, tá? Vem do grego, e todo o prefixo arque, né, significa o principal. Então, se a gente fosse traduzir arcanjo pé da letra, o significado seria principal anjo. A Bíblia não diz exatamente o que isso significa, qual que é o papel de um arcanjo. A gente sabe que Miguel, como a gente viu lá em Judas, ele é um arcanjo. Né? E em Daniel, no capítulo 10, a gente vê que Daniel, ele escreve que Miguel é um dos primeiros príncipes do Senhor. Então, exatamente o que isso significa é muita especulação, se isso dá para Miguel alguma superioridade em relação aos anjos, é mera especulação, não dá para saber, né? Mas a sensação que passa é que os arcanjos estão sempre envolvidos em algum tipo de conflito espiritual. E por que eu estou falando isso? Por essas duas evidências de Daniel capítulo 10 e agora Judas capítulo 1, versículo 6. Era Miguel, né, disputando ali a respeito do corpo de Moisés contra quem? Contra o diabo. Era um conflito espiritual, na qual ele falou: olha, que o Senhor repreenda você, mas o corpo não vai ficar com você não. Né? Em Apocalipse, a gente vê um outro conflito espiritual, onde a gente vê Miguel e os seus anjos pelejando contra o dragão e os seus anjos. Por essas três, né, menções que a gente tem, né, a sensação, né, que causa é que os arcanjos, de alguma forma, estão relacionados, né, o papel deles está relacionado com conflitos de ordem espiritual. Você vê isso em Daniel, você vê em Judas e vê também em Apocalipse. Sempre, né, existindo um tipo de conflito espiritual. Quantos arcanjos existem? Não sabemos. Né? Tem 1, 7, 12, 1000, não sabemos exatamente quantos tem. A Bíblia fala pouco a respeito de arcanjos. Nesse pouco são esses dois versículos que você vê aí na tela, né? Deixa eu projetar para quem está assistindo, Tessalonicenses e Judas. Né? Em Judas menciona especificamente que Miguel é um arcanjo, e se a gente pensar Miguel nas Escrituras, a gente vai ver, né, essas menções em Daniel, aqui em Judas e também em Apocalipse, Miguel sempre envolvido com algum conflito espiritual.
Se os demais arcanjos, né, também estão envolvidos em conflitos espirituais, é uma possibilidade baseada naquilo que a gente vê do próprio Miguel. Mas afirmar exatamente que é isso é difícil, porque pouco se fala sobre arcanjo nas escrituras. Certo, Marquinhos? Tá? Dúvidas? Não? Então vamos para o próximo? O próximo aqui são os serafins. Serafins também aparecem apenas 2 vezes nas escrituras, e exatamente aí no livro de Isaías. Então somente Isaías fala a respeito dos serafins. Vamos ler lá, Marquinhos? Dá para ler, né? Vou colocar aqui serafim. Opa. Vou colocar aqui serafins. Vamos ver se vai. Foi? Foi. Vamos começar pelo versículo 2. Eu vou abrir aqui o texto todo. Isaías capítulo 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Dele quem? Né? O Senhor assentado sobre um trono. Alto e sublime trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou pular aqui para o versículo de número 6, que é a segunda menção a respeito de serafins. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Ei, o serafim, né? O serafim que falou. Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém? O que a gente vê daqui, né? Que Isaías, ele, diferente de Ezequiel, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou mesmo de João, ele não dá muito detalhe da fisionomia de um serafim. O único ponto que ele menciona é que o serafim, ele tinha 6 asas, com 2 ele voava, com 2 ele cobria o corpo. Tá? Vamos voltar lá para acompanhar. Com 2 cobria o rosto, com 2 voava e com 2 ele cobria os pés. Né? Então, era a forma como ele se posicionava. Provavelmente tem mão, porque se ele pegou a brasa com uma pinça, né, pela asa ia ficar meio difícil, né, Val? Né? Então, deveria ter mão. Se uma, se 2, se 6, sabemos. E ele também falava, porque, né, foi ele quem disse para Isaías, né, essa brasa tocou os seus lábios e agora a tua iniquidade já era. Só que ele só dá esses detalhes a respeito dos serafins, não fala mais nada a respeito. E aí agora a gente vai para as fontes extra-bíblicas aqui, tá? Como ele não fala muito de serafins, a sensação que nos passa é que ele era uma figura familiar, a ponto de não precisar descrever. E a ponto, inclusive, de saber o nome. Porque ninguém chegou para ele e falou assim: olha, isso aqui são serafins, prazer, né? Serafins, Isaías, Isaías. Ele olhou e identificou muito bem aquela figura. Então, de certa forma, era familiar. A palavra serafim, ela significa aqueles que queimam. Aqueles que queimam. Em outra tradução diz que serafim significa seres flamejantes. No Egito, os faraós faziam muito desenho de serafins. Inclusive, eles colocavam serafins nas suas coroas. E para os egípcios, os serafins
eram serpentes com asas. Então, serpentes com asas, né, para os egípcios eram serafins. Então, pensa numa cobra com asa, para eles aquilo eram serafins. Tá? Como Isaías não dá descrição da forma dos serafins, mas a palavra serafim significa um ser flamejante, então quando ele viu aquele ser flamejante, né, a única coisa que chamou a atenção dele é que aquele ser tinha asas, né, que umas voavam, outras cobriam o rosto, outras cobriam os pés. E que aquele ser, que ele sabia que era um serafim, né, por ser flamejante, né, falavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, o máximo que a gente consegue ter de informação a respeito dos serafins está aí nisso que eu trouxe para vocês. Né? E essa informação eu coletei do Dicionário Ilustrado Vida, da editora Vida, que traz uma descrição sobre o verbete serafim, que é exatamente essa: seres que queimam, né, ou em outras traduções, seres flamejantes. Então, você imagina que deveria ser um ser esguio, brilhante, né, e que voava. Né? Nem todos os anjos a Bíblia diz que tem asas. Esse tem. Aquela ideia de anjo com asas, isso aí é coisa da Idade Média, gente. Anjo com asa, loiro, de olho azul, cabelo enrolado, não existe. Entendeu? Isso aí é com flechinha, né? Isso aí não existe, isso aí é coisa da Idade Média. Né? Anjo está aí, ó, desse jeito. Um ser flamejante, com 6 asas, que voa, que fala, que tem mãos. Né? Como ele interagiu com Isaías, então a gente tem a ideia de que é um ser inteligente. Porque além de falar, ele pegou o objeto, levou até Isaías, colocou nos lábios dele. Então, o serafim é um ser dotado de inteligência a ponto de, né, de interagir com Isaías dessa forma. Amém? E aí, Marquinhos? Não acho que seja uma cobra com asas não, tá, Marquinhos? Acho que não combina, né? O cara ia sair correndo. Mas que é um ser flamejante, certamente a gente pode deduzir. Vamos voltar ali para o versículo? Né? Deixa eu alternar aqui, vamos voltar aqui. Esse é o segundo, aparece somente 2 vezes. O terceiro são seres viventes. E esses seres viventes, eles são mencionados 18 vezes em Apocalipse. E eles não têm nome, como serafim ou como os arcanjos Miguel, etc. São chamados de seres viventes. E eles são curiosos. Vamos lá para o texto? Vou alternar aqui. Vamos lá para Apocalipse. Vamos lá, Marquinhos. Está fácil. Capítulo 4, Marquinhos. Confirma aí. É esse aí. Tá? Aqui, ó. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Então, né, deixa eu alternar aqui. Então imagina que são 4. Era um trono, e eles estavam ali junto ao trono, cada um desses 4 seres. E aí João começa a descrição. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. Então você vê que era o rosto que parecia o de ser humano.
E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, quanto? 6 asas. Eles tinham 6 asas. Mas não era o serafim, porque senão ele teria dito que eram serafins. Tá? Estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite. Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono. E aí segue o texto, né? Então, a gente vê por esse exemplo que são 4 seres com características, né? Você vê uns rosto de homem, outro leão, novilho, eram esses seres. E eles aparecem bastante em Apocalipse. Mas eles não são nem serafins e nem querubins. Mas eles têm características parecidas, né? A gente vai ver quando estiver olhando ali os querubins. Eles aparecem em Apocalipse. Então, não é só nesse trecho. No desenrolar do livro, João menciona, né, que cada um desses seres, esses 4 seres, tem uma interação com João. Então, eram seres dotados de inteligência e capacidade de se comunicar com João. Tudo bem? Tudo bem, Marquinhos? Vamos continuar para finalizar? Querubins. Querubins, esses aparecem 74 vezes na Bíblia. São os mais mencionados. Aparecem com muito mais frequência em Isaías. Você pode ver aí que em Isaías são 25 vezes que os querubins aparecem. Ezequiel, obrigado. São os óculos. Ezequiel 25 vezes e por aí vai. E lá em Gênesis, a gente também tem uma menção aos querubins. E essa menção está exatamente no fato de o Senhor ter, né, expulsado Adão e Eva do jardim do Éden e ter colocado um querubim para guardar o jardim. E uma espada flamejante que guardava o caminho para a árvore da vida, porque o homem não podia se aventurar e querer comer a árvore da vida lá. Mas tinha um querubim, né, guardando ali o jardim. Se a gente for verificar os outros trechos, né, Êxodo, por exemplo, né, aqui está falando nessas 13 menções que aparecem querubim, muito a respeito da arca. A arca da aliança tinha 2 querubins, e aqui o Senhor está passando para Moisés as orientações de como ele deveria construir essa arca e colocar os querubins. Então, eles sabiam como que deveria ser o formato de um querubim, porque senão como que eles fariam ali, né, Marquinhos? Segunda Crônicas, né, na inauguração do templo, a gente também vê, né, em Primeira Crônicas, aí a questão dos querubins, mas tem um trecho bastante interessante a respeito dos querubins que aparece em Salmos. Né? Davi, ele também menciona querubins em um dos seus salmos. Vamos olhar aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Eu não deixei separadinho, mas a gente olha aqui, vamos ver se a gente encontra lá. Vou pesquisar aqui. Querubim. Vamos lá, Marquinhos. Vamos ver se aparece.
Esse de 2 Samuel é exatamente o mesmo, tá? Mas eu vou pegar esse, vai. É o mesmo texto que está em Salmos. Vamos lá? Salmo bastante conhecido, inclusive, mas eu estou abrindo aqui em 2 Samuel porque é exatamente o mesmo texto. Vamos lá. Começa aqui, ó. É o Salmo 18. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Então, Davi aqui falando do Senhor. Tá? Ele escreveu, né, esse cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Então era um salmo de agradecimento. Se a gente descer um pouquinho mais, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu o fogo devorador, saiu da sua boca, e o fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Olha só, ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Marquinhos, como que é isso, Marquinhos? Deus cavalgando um querubim. Afinal de contas, ele é Deus, né? Não vamos dizer para ele o que ele não pode fazer, né, Marquinhos? Né? Mas você vê, né? Deus cavalgando um querubim. Cavalgando. Né? E se a gente for daqui para Ezequiel, vamos lá, Marquinhos? Bora? A gente vai ver uma coisa muito, muito, muito interessante a respeito dos querubins. E aqui eu prometo que a gente já termina o nosso conteúdo. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 1. Passei, né? Depois a gente vai pular para outro texto, mas começa aqui. Aqui. Do meio disso, saía algo. Eu estava tendo uma visão. Então, do meio dessa visão, saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de ser humano. O que significa a semelhança de ser humano? Significa que tinha cabeça, tronco, braços e pernas e que ficava de pé. Porque, né, o ser humano fica de pé. Se tivesse apoiado nas 4 patas, não seria a forma de ser humano, seria a forma de um quadrúpede qualquer. Continuando, cada um tinha 4 asas, aliás, 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra e eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. O que nós estamos vendo aqui? A descrição do querubim. Nesse detalhe, fica muito claro para a gente que é um ser híbrido. É um ser que parece, né, um ser humano, porque tem cabeça, tronco, braços e pernas, e fica de pé, por isso que ele diz que é semelhante. Só que tinha uma característica. Ele tinha 4 asas. Lembra que naquele de Apocalipse tinha quantos? 6 asas. Esse tinha 4. E ele fala que esses seres aqui tinham mãos em cada uma das 4 asas. Então, eles tinham
4 mãos, provavelmente 4 braços, né? Porque a mão não ia ficar colada na asa, não ia dar muito certo. Então, provavelmente, ele estava vendo somente a asa e o braço estaria por baixo da asa, mas ele conseguiu ver a mão. É um ser híbrido que combina diferentes, né, aspectos aí na mesma criatura. Eu fui dar uma pesquisada e eu achei que este desenho aqui, ó, ilustra mais ou menos essa ideia. Ah, fechei. Esse desenho aqui ilustra mais ou menos a ideia. Deixa eu ver se para quem está vendo o vídeo vai estar vendo também o desenho. Aí, né? Até porque tinha um pouco dessa descrição, né? Tinha o rosto de homem de um lado, de um outro lado tinha o do leão, tinha o do boi e também aparecia a de águia. Então, não necessariamente é desse jeito, tá? Mas ilustra a ideia. Então, a ideia é um ser assim, ó. Esse outro desenho aqui também dá uma ideia pra gente. Ó. E aqui a gente vê que tinha 4 asas, tá? Com o rosto, os 4 rostos, as asas, e aí sim dá para ver a ideia de que deveria ter 4 braços para poder ter 4 mãos. As pernas retas e os pés semelhantes aí ao de bezerro brilhando como bronze. Então, é uma ilustração, obviamente, né? Está tentando capturar a ideia que está no texto para trazer para nós a percepção do que seria, né, um serafim. Se é todo saradão assim, Marquinhos, eu não sei. Mas, né? Mas que tá aí, ó. Esse não tá tão saradão, né, Marquinhos? O outro é mais. Né? Entendi? É. Milhares, né? Então, essa seria a ideia do que a gente tem dos serafins. Tá? Eles. A pessoa está subindo para a arca, encontra um bicho desse aqui. Ele fala, não, vou voltar para casa. Vou chegar lá não, né? Essa é a descrição. Então, é um ser híbrido que combina, né, essas características. Obviamente, isso aqui é uma ilustração, né? Não está querendo justificar que é desse jeito mesmo ou não, sei. Mas o responsável pela imagem, ele tentou trazer para dentro do desenho aquilo que ele conseguiu entender das escrituras, né? E se a gente pensar nessa figura aí, né, com essas características, né, com asa e tudo mais, a gente tem uma coisa muito interessante, que os querubins, eles de alguma forma estão associados ao trono de Deus. Se a gente for olhar o capítulo 10 de Ezequiel, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque é um texto muito, muito importante, e é onde os querubins aparecem novamente. Tá? Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira, que parecia ser um trono. Tá? Então, o trono de Deus ficava acima, né, da cabeça aí dos querubins. Então, pensa que os querubins, né, nessa descrição de Ezequiel, eles estão profundamente associados ao trono de Deus. E se a gente olhar um pouquinho, ó, falou o homem vestido de linho, vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas, tá? Que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou, enquanto eu observava, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior.
Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Vou pular aqui. Olhei e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berílio. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se a roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em qualquer direção e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas rodas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheios de olhos ao redor. Quantas rodas pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto do querubim, o segundo humano, o terceiro leão, o quarto rosto de águia, a mesma descrição. Os querubins se elevavam, e esses eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então aqui mostra que ele está confirmando que é a mesma visão do primeiro capítulo. Essa visão aqui dá a seguinte ideia: Deus, um trono, rodas, querubins. O que isso parece, Marquinhos? Uma carruagem. Tá vendo, Marquinhos? Você não falou, mas a Gil falou, tá vendo? Você ainda estava pensando naquele querubim lá com o rosto de leão, né? Com medo? Não precisa ter medo, não. Então, os querubins, né, associados com o trono, e a Gil, ela captou exatamente a ideia. Uma carruagem sendo puxada pelos querubins. Esses estão associados aí com o trono de Deus. Na Arca da Aliança, os querubins, eles tinham suas asas apontadas para o centro, e a glória do Senhor, né, se manifestava no meio dos querubins. Então a gente vê, né, no caso aqui, os querubins muito conectados com o trono de Deus, com a glória de Deus, perto, né, do Senhor, porque Deus assenta ali no trono e os querubins levam, né, esse trono. Você vê que as rodas elas eram entrelaçadas e giratórias, então era uma roda dentro da outra que podia se movimentar em qualquer direção sem mexer o trono. Olha a tecnologia aí, Marquinho. É para se pensar, né? E os querubins é quem carregavam ou conduziam esse trono do Senhor. Amém? Paramos por aqui, tá? com esse texto. O objetivo era falar um pouquinho desses 4 seres. É por isso, gente, que eu sugiro, eu recomendo que você não entenda que os anjos eles estão em hierarquias, porque eles não estão. Eles estão em papéis. Esses anjos aqui que a gente viu cuidavam desse aspecto. Os serafins cuidam de outras coisas, os arcanjos outras coisas. Eles não têm uma hierarquia. Ah, esse manda nesse, esse manda no outro, o outro manda em todo mundo. Isso não existe. São papéis diferentes que o Senhor designou para cada um deles. Querubins são seres híbridos, a gente viu aí, né, pela descrição de Ezequiel. E na semana que vem, vamos falar um pouquinho mais a respeito do papel dos anjos, né? Tá bom, a gente já sabe que tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas para quê? Para que Deus fez esses seres? Tem algum propósito? Tem. Tem um propósito e a gente vai começar a estudar essa parte aí. Vou interromper a gravação, parando por aqui.